Boa noite, turma de técnicas de manutenção. Tudo bem com vocês? Vamos aqui para a aula 4. A gente vai falar um pouquinho aí, apresentar para vocês alguns instrumentos e ferramentas da área de manutenção preditiva, tá? Então, um conceito básico do que é, né, e onde e quais são as técnicas aplicadas. Vamos lá? Bom, primeiramente vamos relembrar um pouquinho dos objetivos da preditiva, né, que a gente falou na aula passada sobre os tipos de manutenção e entre elas estava inclusa a preditiva. Então, o que a gente pretende, né? Quais são os objetivos? Determinar antecipadamente as necessidades de serviços de manutenção, ou seja, né, a gente quer evitar que a gente tenha corretivas, a gente quer atuar antes e descobrir antes os problemas. Eliminar desmontagens desnecessárias para inspeção. De repente a gente perde muito tempo para desmontar um equipamento e sem ter necessidade, né? Será que não daria para durar um pouco mais? Aumentar a disponibilidade de máquina e equipamentos, né? Ou seja, não parar tanto a máquina, ter maior disponibilidade para produzir mais. Reduzir as intervenções de corretivas, tá? Então, quanto menos corretiva, para a gente melhor. Impedir o aumento dos danos, né, por desgaste, corrosão. Aproveitar a vida útil do componente de um equipamento. Será que eu preciso trocar aquele rolamento realmente? Um rolamento caro? Vamos analisar, vamos usar aí os métodos de preditiva para poder analisar esse tipo de situação. Aumentar o grau de confiabilidade das máquinas e equipamentos. Então, cada vez mais você consegue, por diagnóstico, identificar, né, se aquele componente está com problema ou não. Você consegue ter maior confiabilidade se a máquina vai parar ou não vai parar. Como realizar manutenção preditiva? O que é necessário, pessoal? Lembra que a gente falou sobre os investimentos? A gente precisa ter aparelhos adequados, que é capaz de registrar, né, todos os sintomas que está acontecendo naquilo que a gente está avaliando. Então, vibrações de máquinas a gente pode estar avaliando, alterações de temperaturas a gente pode estar avaliando, contaminação dos óleos, estados de superfície, está muito desgastado ou não, alterações de pressão, né, em tubulações, vasos. Tudo isso a gente pode medir através de aparelho e fazer um registro disso. Tá, mas com que base a gente faz isso? Tá? Bom, através do quê? Do conhecimento e análise dos fenômenos. Tudo aquilo que a gente encontrou, a gente tem que conhecer, né, qual é a sua situação normal e por que, né, que ela chegou nesse ponto. Chegou nesse ponto ruim. Então, isso é possível indicar com antecedência utilizando aí os equipamentos, tá, para poder analisar esses tipos de falha. Após a manutenção preditiva, tá, adota-se 2 procedimentos para atacar os problemas detectados. Quais são esses procedimentos? Eu encontrei o problema, quais são os procedimentos? O primeiro é o diagnóstico, diagnosticar, ver o que se passou, né, naquele componente durante aquele período de tempo. Tá? Então, ali no diagnóstico a gente vai detectar a irregularidade, referente à origem e à gravidade, defeito constatado e assim por diante. Qual outra forma? Análise de tendência da falha. Então, aquela falha vai tender a acontecer quando, como, né? Então, a gente consegue fazer isso, tá? Então, aqui uma definição. Consiste em prever com antecedência varia, né, o quebra e programar o reparo. Então, assim, se você analisa antes, se você identifica antes, é uma prevenção, né? Você
consegue diagnosticar e tratar do problema antes que ele fique maior. Bom, algumas técnicas que a gente tem, né, técnicas ou métodos que a gente tem para poder ajudar na preditiva, seria análise de vibrações, termografia, ferrografia, ultrassonografia e análise de pressões. Tem outras? Tem também, mas essas são as mais usuais aí dentro da área industrial. Tá? O análise de vibração, pessoal, ele detecta, né, o desenvolvimento das falhas nos componentes de máquinas e equipamentos. Mas como assim? Rolamentos deteriorados, com problema, engrenagens defeituosas, acoplamentos que estão desalinhados, rotores desbalanceados, eixos deformados, folgas excessivas, né, nas buchas, problemas aerodinâmicos ou hidráulicos. Uma infinidade de coisas a gente pode estar detectando, né, com análise de vibração e evitando um prejuízo maior. E também um desbalanceamento, né, de motores pode ser causado aí, por problemas de vibração. Esse é um registrador de vibrações, né, um equipamento não tão barato, mas ele consegue registrar. Tá? Reparem que aqui a gente tem 2 sensores, esses 2 sensores estão captando as vibrações dos mancais. Ele transmite aqui para a tela, né, do registrador, transmite para uma saída de um CLP e o CLP, né, em contato com um micro. Então a gente consegue analisar esses sinais e tomar ações, né, com uma certa velocidade. Tá? Então a gente consegue ver isso online aqui na tela, né, em tempo real. Bom, aqui está a definição, né, do registrador, captado por meio de sensores, colocado em pontos estratégicos nas máquinas e equipamentos que transformam a energia mecânica de vibrações em sinais elétricos. É isso que o nosso instrumento faz. Bom, esses sinais são enviados para os aparelhos analisadores de vibração. Tá? Ali a gente vai ter um diagnóstico do que está acontecendo. Bom, se a gente quiser implantar esse análise de vibração na empresa, a gente tem algumas fases que a gente, umas regrinhas, né? Vamos dizer assim, fases que a gente segue, tá? Que é primeiramente a definição de máquinas e equipamentos a serem monitorados, fazer o cadastro de cada máquina e equipamento no sistema de monitoramento, definir uma rota de coleta de acordo com as máquinas e equipamentos estabelecidos, acompanhamento dos dados da coleta nas rotas, relatório com as condições, né, de todas as máquinas e equipamentos. Tá? Então, assim, a gente, depois de ter feito todos esses passos, a gente tem que gerar um relatório para comprovar, né, e também analisar aquilo que a gente coletou de informações. Então, são alguns passos, algumas fases básicas, né, para a gente fazer a implantação de um análise de vibração. Tá? E também uma elaboração de um plano de ação. Depois que eu encontrei tudo, eu faço um plano de ação para poder atacar, né, para poder resolver os problemas encontrados. Bom, existem alguns sistemas, né, de medições de vibração. Podem ser classificados em 3 níveis. O medidor de vibração de nível global, que é sem filtro. Né? O que esse instrumento faz? Ele mede o valor global de vibração, em pico ou RMS, tá? numa grande, né, numa faixa extensa de frequência. A gente tem um medidor de vibração com análise de frequência, com filtro. O que ele faz? Ele mede o valor global de vibração, né? Porém sobre uma faixa larga, não extensa, mas larga de frequência. E a gente tem aqui, né, os analisadores de frequência. Tá? Nesse caso aqui, o que eles fazem? Tá? Onde você deseja ter uma análise de frequência
com larguras de filtro muito estreita, né? Ou seja, realizar análise sobre um sinal transiente, choques, etc. Então, torna-se necessária a utilização do sistema capaz, né, de fazer a transformada de Fourier. Tá? Então, isso é uma ferramenta matemática. Tá? Para isso, você tem que usar aí um equipamento especial para que isso você consiga transformar isso aí num espectro de frequência. Bom, uma outra tecnologia, um outro método que a gente tem de fazer análise, né, de preditiva, perdão, é a termografia. Está vendo um termômetro aqui? Ele analisa, né, todo o cabeamento, todos os componentes através da termografia. Enfim, então isso aqui é para fazer inspeção termográfica, tá? É uma técnica não destrutiva, tá? E ele mede temperatura, tá? Através da radiação do infravermelho. Qual que é o objetivo disso? Obter informações relativas à condição operacional de um componente ou um processo. Então, se ele estiver muito quente, vai aparecer. Se ele estiver muito quente, ou ele está mal dimensionado, ou ele está com algum tipo de defeito. Então, tem que analisar muito bem essa questão. Ainda em termografia, a gente tem o conceito básico dela. Tá? O que é? Tá? Consiste pela análise humana do espectro infravermelho chamado de termograma. O infravermelho é uma frequência eletromagnética natural emitida por qualquer corpo com intensidade proporcional à sua temperatura. A termografia é muito utilizada para quê, pessoal? Manutenção na área eletromecânica para fazer análise de circuitos em geral. Alguns exemplos: linhas de alta tensão, subestações, cabines de entrada de energia, instalações elétricas de forma geral, quadros de energia de média e baixa tensão. Bom, com base nesses instrumentos, torna-se possível o quê? Indicar com antecedência eventuais defeitos ou falhas. Fazer diagnóstico a partir dos dados coletados. Traçar um plano para corrigir o problema. Evitar uma parada inesperada de uma máquina ou equipamento. No caso de um aquecimento acima do normal, pode ocorrer o quê? Mau contato, oxidação e desgaste e uma sobrecarga do circuito. Tá? Então, tudo isso pode ser identificado pela termografia. Bom, pessoal, a gente vai dar continuidade, né, num próximo vídeo sobre as ferramentas, né, instrumentos utilizados na área de manutenção preditiva. Então, até a próxima. Muito obrigado.